do tema da questão da situação das pessoas em situação de rua no Brasil. Eu trouxe aqui alguns textos motivadores para que a gente pudesse fazer essa leitura. Tá? O primeiro texto é um texto da ONU que trata basicamente sobre o papel dos governos e a sua incapacidade em lidar com essa situação. Eles vão dizer, o documento, né, os signatários lá vão dizer que essa situação é uma situação de violência contra a dignidade da pessoa, que coloca os direitos à vida, à segurança e à saúde sempre em risco em relação a essas pessoas. Então, é sempre algo muito legal da gente tratar quando tem temas assim, né? Sempre pensar que não importa a situação que a pessoa está, ela tem sempre o direito dela à vida, à segurança, à saúde, que deve ser plenamente garantido por um determinado Estado. Tá? É um relatório muito interessante da ONU que merece ser lido com todo carinho aí por vocês. O segundo texto é um texto do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e vai tratar um pouco sobre as estimativas da quantidade de pessoas que vivem nas ruas no país. Esses dados são de 2015, então são dados bastante antigos. No entanto, o que a gente não tem no Brasil são dados reais sobre esse tipo de pessoa, né? Sobre esse tipo de situação, vamos chamar assim. Porque não há, o IBGE, por exemplo, não consegue fazer uma estimativa, as cidades também não conseguem fazer estimativas, então a gente tem projeções muito rudimentares, digamos assim, em relação a esse número. O que parece ter acontecido de 2015 para cá é um aumento exponencial dessa situação, né, da quantidade de pessoas que vivem nas ruas. Então, muito provavelmente esse número está muito defasado. Né? No lugar de 100 mil, a gente pode ter aí, projetar o dobro desse número, mais ou menos. Algo que é interessante desse segundo texto é em relação à quantidade de pessoas que moram nas ruas, que vivem nas ruas, em relação ao tamanho dos municípios. Então, municípios maiores têm mais habitantes que vivem nas ruas, né? Mais pessoas que vivem nas ruas. Bom, isso basicamente porque pode ser um ambiente em que eles encontram um pouco mais de oportunidade para conseguir doações ou mesmo para ficar nas ruas, né? Em cidades pequenas isso pode ser um pouco difícil. O terceiro texto é um texto do Nexo, que eu sempre sugiro que vocês leiam, tem dados, reportagens sempre interessantes. Aqui mostra basicamente o crescimento que houve dessa população de rua de 2000, do ano 2000 até o ano de 2015. Veja que a gente sai aqui de uma situação próxima aí de 8 mil pessoas e passa próxima a 16 mil pessoas, o que dá quase 100% de aumento. Se for mais preciso, 82,6% de aumento que tem aqui. No entanto, o que é bastante interessante de observar é que exatamente nessa década aqui, a gente teve um crescimento da economia brasileira. Entre 2000 e 2010, basicamente, a gente teve um crescimento da nossa economia. A gente figurou ali entre a quinta ou sexta maior economia do mundo. E veja que mesmo assim, a gente não teve em nenhum momento uma estabilidade, um decréscimo de pessoas vivendo em situação de rua. Tá? De modo que a gente pode concluir que não é exatamente a situação econômica de um país que faz com que ela tenha menos moradores vivendo nas ruas. Tá? Esse é um dado bem interessante para ser discutido. Aqui sim tem um dado que pode dar alguma luz em relação a o que leva essas pessoas a estarem nas ruas. Esses dados aqui são da capital paulista, e basicamente o que a gente tem é, de um lado, o ensino superior tendo bem menos moradores, né, do ponto de vista do percentual, e do ensino fundamental incompleto, dos analfabetos, a gente tem bem mais. Se a gente for somar esses dois números aqui, a gente tem mais ou menos 10 mais 35, 45% da população que vive nas ruas que é analfabeto ou que tem um fundamental incompleto. E veja que se a gente for somar esses dois aqui, a gente tem mais ou menos 5%. Então vejam que o grau de escolaridade parece ser um fator que diferencia essas pessoas em relação àqueles que não vivem nas ruas. Outra questão que é bastante interessante é o fato do percentual, da porcentagem de mulheres ser bem melhor na situação dessas pessoas que vivem nas ruas do que os homens, né? Elas são 15%, com os homens são 82%. Uma das questões, certamente, é a vulnerabilidade que elas devem sentir ao viver nas ruas, né? Em casa já se sentem desprotegidas em relação a tanta violência que sofrem, imagine nas ruas. E, finalmente, um dado muito interessante em relação à idade. Vejam que se a gente pegar os dados aqui de 30 a 54 anos, é o percentual mais robusto. A gente tem aí mais de 50% das pessoas nessa faixa etária que vivem nas ruas. Muito provavelmente os mais novos, né, tenham mais esperança, né, acredito que tem mais chance de sobreviver fora das ruas, e os mais velhos, muito provavelmente já foram para algum outro ambiente, tá, de acolhimento. Bom,
em relação à saúde, o que deve chamar a atenção da gente aqui é basicamente esse caso, né? O caso de depressão. Os moradores, essas pessoas que vivem nas ruas, relatam bastante casos de depressão. E algo que eu cheguei a comentar também em sala de aula, a HIV ser uma doença relativamente baixa, que se a gente for olhar a proporção, enquanto muitas pessoas associam o morador de rua a uma pessoa que possa ser portador desse vírus, isso não é necessariamente verdade, né? A gente vê aqui, pelo menos ali na capital paulista, apenas 4,5% indicam ter HIV desses moradores, tá bom? Bom, aqui temos a proposta, né, como enfrentar a questão das pessoas em situação de rua no Brasil, e aqui mais adiante eu coloquei para vocês, né, nos slides das aulas, outros textos que podem ajudar a refletir sobre o tema e a melhorar o repertório de vocês em relação a essa proposta. Então aqui o fato de matarem moradores de rua e o outro ironizar, né, dizendo que é um jeito de acabar com a miséria. Também duas reportagens sobre o Padre Júlio, Lancelotti. O Padre Júlio Lancelotti é uma das pessoas no Brasil mais conhecidas em relação ao atendimento às pessoas em situação de rua. E aqui tem uma frase que eu acho bastante importante dele. Ó. Ele diz: a gente tem que sair da insensibilidade para o aquecimento da caridade, sair da hostilidade para a hospitalidade. Então, ao invés de a gente ir contra, né, essa situação, a gente precisaria acolher. Que seria basicamente o papel do Estado. E aqui outra reportagem bem legal, em que ele quebrou pedras que foram colocadas debaixo do viaduto para que evitasse com que moradores de rua pudessem dormir ali. Né? Vejam que são pedras de concreto e tal. Foi algo bem desumano ali como ele coloca, tá bom? Tem uma tirinha aqui também do Armandinho que eu sugiro vocês a lerem, relerem, pensarem bem no que ele está fazendo. Vejam que tem uma questão muito legal do visual, né? Que ele olha aqui o fato dele olhar e parar, né? O adulto também tá parado aqui o adulto está caminhando, aqui os dois estão caminhando. Então façam essa leitura também do verbal com o não verbal. Essa tirinha é bem interessante. E, finalmente, discutir higienismo e dignidade e liberdade da pessoa são diferenciais numa redação como essa. Né? A ideia, ainda muito comum na nossa sociedade, né, e que foi, digamos assim, uma ideia central na Segunda Guerra Mundial, é de que existem pessoas que são melhores que as outras, né? Existem raças que são melhores que as outras, ou situações econômicas, enfim, qualquer tipo de situação que possa caracterizar uma pessoa melhor que a outra. E o que esse tipo de atitude contra as pessoas em situação de rua demonstra, né, como a colocação de pedras ali, ou a hostilidade em relação a elas demonstra, é exatamente esse higienismo, do tipo, elas são piores do que os outros seres humanos, né? Do ponto de vista da dignidade da pessoa humana, isso não é verdade. Bom, tem aqui para vocês uma sugestão de planejamento, algumas sugestões de argumentos também, que eu não vou entrar em detalhes, porque quero deixá-los e deixá-las mais à vontade para essa discussão, e alguns exemplos de repertório sociocultural, como, por exemplo, o filme Fome, o poema O Bicho, do Manuel Bandeira, também, que é bastante interessante, alguns comentários sobre esse filme, sobre esse poema. Tem também um link muito legal aqui, que eu sugiro que vocês deem uma olhada, né, sobre uma atitude cultural relacionada a moradores de rua, e algumas citações aí de pessoas que são importantes, como, por exemplo, o Padre Júlio, que eu citei, o Immanuel Kant, né, o Bauman, e também o Yuval Harari, que é uma pessoa que está em alta aí na nossa sociedade agora. Tá? É isso. Se der tudo certo, com certeza vocês vão correr pro abraço, né? Só fazer uma boa redação e mandar pra gente nesse link aqui. Atenção, esse finalzinho aqui tem que ser sempre em minúsculas, tá? Então, se você acessar esse link, você vai ter lá a proposta de produção textual, vai ter essa aula, esse material da aula, e também você vai conseguir enviar a sua redação e ver as redações que estão corrigidas, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima.